Olá, pessoal! Estamos no podcast do RH Rio 2026. Eu sou Juliana Sardinha, sou diretora de Diálogos Organizacionais da BRH Brasil. Estou aqui hoje com Adriano Ribeiro para a gente bater um papo. O Adriano acabou de fazer uma palestra incrível no Portas Abertas. O nome da palestra é O Poder da Mente Criadora. O lugar onde as coisas acontecem duas vezes. Obrigada, Adriano, por aceitar nosso convite, para esse bate-papo, para essa troca. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai adorar conhecer um pouco mais do que você falou. Eu adorei, eu estava lá na plateia. Então, para a gente começar, Adriano, queria dar um tempinho para você se apresentar. Tá bom, obrigado, Ju. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui batendo papo com você. Bom, eu sou consultor de negócios, né, consultor de inovação e criatividade aplicada. Eu tenho mais de 10 anos atuando com inovação em serviços. Migrei para a esfera educacional em 2020, dando treinamentos, consultorias e mentorias para consultores executivos na esfera da inovação. Nesse tempo, eu entendo que a inovação estava muito atrelada à tecnologia e eu sempre tive um olhar um pouco mais humanizado das coisas nos meus trabalhos, nos meus projetos. E eu imaginei que a criatividade poderia ser uma oportunidade de aprofundamento. E desde então eu trago esse aprofundamento da consciência criativa aplicada a líderes, a equipes, atendendo a indicadores de performance, produtividade, saúde pessoal, clima organizacional, através da criatividade, como recurso aí de autoconhecimento, de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, de desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora através da criatividade. Maravilhoso. Te ouvindo, você falou de liderança, né? Você falou de conceitos muito importantes, mas me chamou a atenção a liderança junto com essa palavra da criatividade. A gente, me parece um caminho sempre inacabado pensar como as lideranças podem melhorar. E você trouxe uma visão mais humana. A gente tem falado muito sobre a humanização da liderança. E aí queria te ouvir, como você acha que a criatividade entra nesse processo de humanização da liderança? Muito bom, obrigado, Ju, pela pergunta. Sim. Eu acredito que é necessário você estabelecer o florescimento de um ambiente criativo. E o ambiente criativo, ele é um contexto de coisas, assim como a própria criatividade para o indivíduo. Para o coletivo também é um contexto de coisas que você precisa desenvolver para que esse ambiente seja cada vez mais criativo. Então, por exemplo, um ambiente criativo é um ambiente onde tem um espaço seguro, onde as pessoas possam se vulnerabilizar, onde as pessoas podem, na verdade, ser quem elas são, podem ser mais livres do ponto de vista de personalidade, de ideias, né? Um ambiente criativo é um ambiente que favorece as singularidades de cada indivíduo, favorece esse generalismo, honra a história das pessoas que estão ali, porque a criatividade ela surge também do conhecimento tácito que as pessoas têm, né? Então das suas experiências de vida. Então um ambiente que propaga essa multidisciplinaridade, propaga a singularidade, propaga a vulnerabilidade, são alguns elementos que contribuem para que esse florescimento aconteça naquele coletivo, né? E o papel do líder nesse sentido é um papel de maestro, de facilitador. É claro que a responsabilidade não é sempre do líder, porque o líder ele vive uma trajetória muitas das vezes muito solitária, né? Mas ele é um ponto fundamental, porque é ele que tem a rédea da coisa, né? Ele que pode dar os caminhos. É a partir dele que as pessoas ali, que a equipe, vai entender que pode ser ali uma equipe mais criativa. É ele que vai dar esse espaço, que vai abrir esse caminho. Então é um contexto de coisas, Ju, mas é super possível. E não há equipe ou não há liderança que não seja uma liderança com um potencial criativo, porque a criatividade ela está presente em todas as áreas de conhecimento, logo em todas as lideranças. Claro, perfeito. E eu imagino que se a gente chegar para qualquer empresa e para qualquer liderança e falar assim, você gostaria que seu time fosse criativo? Você gostaria que a sua empresa fosse uma empresa criativa? As pessoas vão responder sim. Mas a gente encontra ao mesmo tempo uma realidade de muito silenciamento, perfeito, de muito medo, né? Então, o que você acha que faz com que essa realidade da criatividade, que é tão próspera, que floresce, que traz uma inteligência coletiva incrível, ainda não seja uma realidade, perfeito, de muitas empresas? A gente precisa estabelecer, Ju, um trabalho em relação à cultura, tá? Porque, e que não é simples, porque mudar a cultura de um coletivo é tão difícil quanto mudar a personalidade de um indivíduo. Ela também não é de um dia para o outro.
mas é uma cultura que você vai regando. O trabalho que eu desenvolvo nas organizações é de a gente estabelecer essa cultura. E a gente estabelece essa cultura através de processos, a gente estabelece essa cultura através de procedimentos, de boas práticas. Então, quando a empresa ela entende que a cultura criativa ela é necessária, essa cultura ela precisa estar se espelhada nos processos. Ela precisa estar espelhada no dia a dia, porque as organizações elas são feitas de processos e procedimentos. Então, aí sim, a gente entende quais são os processos e procedimentos, boas práticas, condutas que favoreçam esse lugar de criatividade. Então, eu posso te dar alguns exemplos. Então, por exemplo, uma empresa que explora sessões de brainstorming no seu time, por exemplo, é uma empresa que já está no caminho criativo. Uma empresa que explora banco de ideias feito por qualquer funcionário é uma organização que está nesse caminho. Uma empresa que está vigilante, atento a essa coisa do medo, a cultura do medo, na verdade, fazer com que as pessoas tenham ali uma segurança psicológica, é uma empresa que está no caminho de uma consciência criativa. Então, é um contexto de muitas coisinhas que a gente vai adaptando para que essa cultura se estabeleça. É lógico que não é de um dia para o outro, mas existe um caminho aí. Existe uma estrada pavimentada para que essa cultura, de fato, floresça. Né? Muito bom. Hoje a gente tem os saltos geracionais muito mais curtos, né? Então a gente tem marcações geracionais muito mais curtas, o que faz com que a gente tenha, às vezes, numa mesma equipe, muitas 3, 4, 5 gerações ali convivendo. Como é que você vê esse encontro multigeracional nessa relação com a criatividade? Como é que essas coisas se impactam? Favorece, dificulta? Nem favorece, nem dificulta? Eu acho que só favorece. Eu acho que só favorece, porque... Bom, os diferentes no mesmo meio, a criatividade por si só, ela não precisa de muito esforço para acontecer, né? Então, eu acho que favorece muito, assim. É o ponto de a gente entender que a criatividade, a multidisciplinaridade e a singularidade das pessoas, elas são combustíveis para a criatividade florescer. Então, gerações diferentes, a gente está falando de visões de mundo diferentes, a gente está falando de hábitos diferentes. Então, tudo que é diferente, se integrado a um objetivo único, que é uma equipe tem um objetivo único. Partindo de visões e vistas diferentes, a criatividade floresce a partir daí. Eu não acredito muito sobre ponto de vista, eu acredito sobre vistas do ponto, não é? Então, vistas do ponto diferentes fazem com que a gente possa expandir a nossa consciência em relação a um ponto. E a criatividade é isso, são vistas de ponto, são expansões de vistas relacionadas a uma coisa. Então, eu acho que só tem a favorecer, tá? É um desafio para quem lidera, é um desafio para quem necessita efetivamente buscar uma direção unificada, uma direção harmônica, mas é um desafio criativo. Não é um problema, é um desafio criativo a se resolver. Então, eu acho que só favorece, tá? A criatividade pode florescer numa equipe que não dialoga? Ou o Essa é uma ótima diálogo é pergunta. fundamental para a criatividade poder aparecer? Eu acho que assim, a criatividade ela é muito fundamental para o florescimento. Nem que esse diálogo não seja verbal, mas qualquer extração do que a gente tem para o mundo é necessário, né? Por mais que não tenha um diálogo verbal, alguma comunicação... Algum tipo de conexão, de alguma ponte de exato, troca, né? Alguma ponte de troca precisa existir, porque a criação nada mais é do que um recorte, não é? Uma captura externalizada de nós, né? Independente da criação que seja. Então... porque eu observo, não sei qual é a sua leitura, né? Mas dos meus trabalhos, equipes em que a gente às vezes tem indivíduos brilhantes, que o fato deles não se comunicarem acaba sendo um muro para que essa inteligência coletiva floresça. E quando eu falo de inteligência coletiva, eu estou atrelando muito a isso tudo que você está trazendo, né? Que é a criatividade. Então, acho que é interessante também, porque quando a gente pensa em criatividade, às vezes a gente fica pensando, mas será que eu sou criativo? Não sei, eu nem me acho criativo. E a criatividade, como uma co-construção, ela tem um alcance, uma escala e um poder diferenciado, né? Sem dúvida nenhuma, assim. O que a gente nesse trabalho precisa entender é se não há comunicação, por que não há comunicação, né? O que está acontecendo aqui que as pessoas não estão se comunicando, né? E aí provavelmente é uma lupa que precisa se colocar porque tem
o buraco é mais embaixo ali, né? Provavelmente vai lidar com questões de medo, de vergonha, não é? O espaço talvez não seja tão seguro assim. E você havia no nosso papo anterior de a gente iniciar nossa conversa, você está falando de comunicação não violenta, né? Será que é um ambiente que existe violência ali na comunicação? As pessoas estão em julgamento, as pessoas... Então, assim, a criatividade, Ju, é um ótimo recurso para a gente ir a certos lugares que são necessários para a gente desenvolver as pessoas, florescer as pessoas. Eu acredito que o grande portal da criatividade é a autoconfiança. Ali na palestra eu comento que a gente não desbloqueia a criatividade com criatividade da mesma forma que se você tiver um bloqueio no mar, não é colocando você no mar que você vai se salvar. Pode até se salvar, mas vai te causar uma tensão maior. Então eu não acredito que a criatividade se desbloqueia com criatividade. Assim como o bloqueio do mar não se desbloqueia com o mar. A gente desbloqueia a criatividade com entusiasmo. Então, pessoas entusiasmadas são pessoas que estão criativas. E aí o ponto o que gera o entusiasmo, né? O caminho que eu sempre sigo é o caminho da autoconfiança. Então, como eu estabeleço uma autoconfiança nessa pessoa? Como essa pessoa pode se sentir mais confiante no que está sendo realizado ali? A confiança é o caminho para o florescimento criativo. Pessoas confiantes são pessoas criativas. Sim. Eu acho legal essa visão que você traz, porque ela rompe com um senso comum de que criatividade está associada a um tipo de pessoa específico, né? Então, é um tipo de pessoa que trabalha na área onde ela cria as imagens ou onde ela, né, pensa nas... E você me parece trazer a ideia da criatividade como um tipo de inteligência que é inerente a todas as pessoas. E talvez o entusiasmo, como é que a gente faz esse solo fértil, a quantidade de água, a quantidade de sol, para que essa pessoa possa trazer. Então a gente vai desde as carreiras que a gente menos associa com criatividade, porque são mais técnicas, né, mais cartesianas, ainda assim essas pessoas são potenciais criadores de coisas novas. É isso? Estou entendendo certo? É 100% isso, Ju, 100% isso, porque na verdade, a criatividade nada mais é que a nossa capacidade de utilizarmos a nossa imaginação para termos ideias. Nós sempre fomos estimulados a usarmos a nossa memorização e não a imaginação. Afinal, você precisava decorar aquela fórmula para passar na prova. A escola, por exemplo, nunca foi uma instituição... está mudando, está indo em outra direção. Mas, assim, a escola nunca foi uma instituição que favoreceu a imaginação. Ela sempre favoreceu a memorização. E a criatividade é utilizar a imaginação. A pergunta que eu faço é: qual área de conhecimento a gente não usa a imaginação? Todas. Então, a imaginação é inerente ao ser humano. Então, hoje em dia, por exemplo, existe uma convenção que é a economia criativa. Qual economia não é criativa? Qual área de conhecimento não tem a imaginação como um recurso? Todas as áreas. Então, a imaginação e a criatividade está presente em todas as áreas. Então, basta ser humano para ser criativo. A questão não é ser ou não, ter ou não ter, ou ser ou não ser. A questão é, você precisa se reconectar com ela. Você precisa reaprender aquilo que você aprendeu quando você era criança, porque a criança ela é livre, né? Ela não é colocada na caixinha. A espontaneidade dela ainda não foi barrada. Ainda não foi barrada. O que eu digo na palestra, né? O fruto dela não foi bicado por um pássaro antes do tempo, ainda está em desenvolvimento. Então, é por aí. E outra discussão que a gente vê nos congressos e entre as pessoas mesmo no mundo do trabalho é essa busca do sentido do trabalho, né? Não necessariamente um propósito ou sentido numa visão utópica, mas o sentido do trabalho como algo, eu consigo me ver nisso que eu produzo, né? Eu vejo que muito da alienação das pessoas em relação ao próprio trabalho e esse sentimento, que acarreta, como a gente sabe, várias questões de saúde mental, enfim, vem do eu não conseguir ter autoria, eu não me identifico com aquilo que eu estou produzindo, eu não me identifico com esse sistema onde eu me encaixo. E te ouvindo, eu fiquei imaginando se a criatividade ela não pode ter um papel muito importante na produção de sentido para o trabalho. Sem dúvida nenhuma, Ju. Assim, eu costumo dizer que podemos falar sobre ideias, mas muitas das vezes a gente está falando sobre ideais. E aqui qual é a diferença, né? A ideia é o fruto da criatividade, né? Mas os ideais é o fruto da criatividade com um temperinho a mais ali, que é o seu propósito. É o seu propósito de vida, aquilo que está conectado com a sua essência, aquilo que lhe faz sentir.
porque é a partir desse propósito, dessa essência que está conectado com o teu entusiasmo. Então, eu super acredito sim que quando você tem um propósito, quando você tem uma intenção muito forte, a criatividade ela floresce. Então, ela está totalmente conectada com o propósito. Pessoas que atuam com o seu propósito de vida, você pode reparar que são pessoas criativas. Que estão exercendo, né? Estão exercendo. Esse talento inato. Eu me lembrei também de uma coisa que você falou, Adriano, que me chamou muita atenção, achei muito legal, que você falou que quando a gente pensa em inteligência, a primeira coisa que vem na nossa cabeça hoje em dia, que não à toa estamos sendo massacrados por essa ideia, é a inteligência artificial. E você contrapôs com a ideia de inteligências naturais, né, de múltiplas inteligências, que é um conceito que pré-existente, né, mas que você trouxe com essa contraposição. Achei bem legal. Você pode falar um pouquinho disso para quem está ouvindo a gente? Claro. Bom, se a criatividade é uma habilidade, né, estritamente humana, ela não cabe à máquina ali. A máquina ela nunca vai ser criativa. O ChatGPT, por exemplo, ele é rei ou rainha da memorização, né, não da imaginação. Houve sempre um pré-input ali para IA te trazer ali, embora mesmo que seja regenerativo, enfim, mas sempre teve um pré-input. E aí eu venho justamente com a ideia do Howard Gardner, que é aquela teoria das múltiplas inteligências dele, ou das inteligências plurais, que ele vem nos dizer que a gente tem outras 9 inteligências. Então, todo ser humano ele é gênio em pelo menos uma inteligência. Então ele vem contrapor essa ideia de que se você sabe fazer conta, você é gênio. Se você não sabe matemática, você é burro. Não. Todo mundo é gênio em pelo menos 2 inteligências daquelas. Então, tem a inteligência corporal, a musical, intrapessoal, interpessoal, existencial. A ideia é a gente se reconhecer nessas inteligências e entender que não é sobre você ter ou não tê-las, mas é sobre você ter sido mais estimulado a elas ou menos estimulado, e que vai depender da trajetória da sua vida. A sua vida, claro que vai te conduzir para um caminho onde você necessita ter sido mais estimulado ou menos estimulado, que às vezes nem é uma autonomia sua. A vida, por vezes, vai te levando e vai te colocando nesse caminho de estímulo, né? Mas todos nós somos gênios, então eu gosto de trazer esse ponto, porque a criatividade está em a gente exercer essa nossa genialidade, mas também em a gente fazer nexo dessas outras possibilidades de inteligências que nós temos, não é? E estimular aquelas que, inclusive, a gente não foi tão estimulado assim. Eu, não na palestra, porque não cabia ali no projeto, né? Mas... É muita coisa também, né? Pra falar ali rapidinho. Exato. Mas nos meus workshops, ou até mesmo em palestras corporativas que eu tenho um pouquinho mais de tempo, a gente faz uma dinâmica com as múltiplas inteligências, para as pessoas se reconhecerem nesse lugar. E é um lugar, Ju, muito bonito, porque muitas das vezes eu nem sei quem você é, mas eu reconheço a sua genialidade. Eu sei qual é a sua genialidade. Então, conhecer as pessoas a partir desse lugar é como se as pessoas tivessem um superpoder. Isso está super conectado com a questão da autoconfiança, do entusiasmo. Você colocar as pessoas para cima, cara, eu sou um gênio. Eu não sei fazer conta, mas... Porra, alguém duvida da genialidade corporal do Michael Jackson? Porra, inteligência musical do Hermeneto Pascoal, entendeu? A existencial do Mário Sérgio Cortella. São pessoas que estão pensando nas grandes questões do mundo. Então, assim, todo mundo é gênio ali. E aí, quando você se coloca nesse lugar, porra, eu sou gênio, é como se você fosse um X-Men. Pô, não, eu tenho um superpoder. Não é? E aí, qual é o papel trazendo para a organização? A organização, ela precisa ter consciência disso. E ela precisa colocar esse holofote nisso. Do que você efetivamente é gênio e daquilo que você não foi tão estimulado assim, mas por que não ter a oportunidade? Incentivar os superpoderes das pessoas que estão ali dentro, que são quem constrói, né? Exatamente. Olha quantas vezes a gente tem cases assim, de alunos numa vestibular, escola, que não conseguem entender a fórmula, mas quando o professor pega um violão para passar a matemática cantando, a pessoa assimila. Sim. Porque ele tem aquela aptidão para inteligência musical, pô. Entendeu? Então, assim, e até do ponto de vista de experiência, quando você integra a inteligência, nesse exemplo, por exemplo, o professor ele é gênio na QI, mas ele também tem uma inteligência musical. Aí ele junta as inteligências e torna, não é uma aula aquilo ali, é uma experiência, né, de aprendizado. Então, é um pouco disso, assim, Ju.
Ai, Adriano, obrigada, viu? Adorei te ouvir, adorei sua palestra. Obrigada por trazer um pouco desse conhecimento para todo mundo que está ouvindo a gente. Antes da gente encerrar, eu queria que você contasse para quem está escutando a gente, quem veio saber da sua experiência, quem ainda não veio, que seja um convite para conhecer o RH Rio no ano que vem. Como é que está sendo o congresso para você? O que você viu aqui? Como é que está a movimentação? Quais são suas expectativas? Conta um pouquinho. Legal, Ju. Assim, primeiro, eu iniciei a palestra falando que as coisas acontecem 2 vezes, né? Porque a gente acontece primeiro na nossa imaginação, depois a gente realiza aquilo que imaginou. Eu estive no RH Rio em 2024, como visitante. E em algum momento eu me imaginei de estar palestrando aqui. Já em 2024, eu super tinha me conectado com o congresso, com o clima das pessoas, a vibe das pessoas. Eu já palestrei em grandes festivais, assim, e aqui tem uma coisa bem especial. Eu acho que carrega muito da identidade da gestão de pessoas, que tem esse olhar mais humanizado da coisa, tem essa preocupação. Então, desde o momento que eu recebi o convite, o tratamento que foi me dado até agora, foi tudo incrível, assim, e o clima das pessoas aqui, o clima das pessoas nos estandes. Então, assim, gente, ó, você que ainda não tá por aqui, corre, senão aguarda o próximo ano, porque vale muito a pena. Sim, muito bom, obrigada. Obrigada a você que ficou aqui com a gente. Ainda tem muita gente legal para participar do podcast.